Bom, minha gente, em primeiro lugar, falar sobre a crise financeira desde a sua formação, ela é muito complexa. Porque se olharmos a questão da crise financeira no Brasil, ela vai ser acompanhada justamente com a questão da dívida externa brasileira. No momento da independência do Brasil, a gente vai contrair um empréstimo junto aos ingleses que acabam fazendo com que essa dívida se arraste até a Primeira Guerra Mundial. E o pior, sempre aumentando com juros e com novos empréstimos. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, essa dívida da gente vai explodir, porque os Estados Unidos ele vai comprar essa dívida e essa dívida ela vai se proliferar. Se a gente fosse olhar pelo lado histórico, a nossa dívida está associada a isso. Mas qual é o maior problema da sociedade brasileira se a gente fosse olhar em questão financeira? O Brasil ele não tem um modelo econômico específico. A gente fala, modelo econômico é moeda? Não. Quando a gente fala é aplicação de um modelo, existem escolas econômicas, que alguns aqui já devem ter ouvido falar, como a escola austríaca, que vai defender uma política liberalista, que você implementa a chegada de empresas, para que essas empresas possam exercer a sua influência sobre a sociedade e impor um mercado consumidor. O problema é que o Brasil ele sempre copia os modelos e a gente nunca constrói um novo modelo. O que aconteceu com a nossa sociedade é que a gente sempre pensou em buscar benefícios fáceis. Então você para ver o seguinte, durante a ditadura militar, muitos falam que não existiu um desvio de verbas, mas existiu grandes obras. E vocês lembram que recentemente o próprio Marcelo Odebrecht falou que todo o processo de corrupção financeira aqui no Brasil, da compra de vantagens, já se estendia perante um governo ditatorial. Esse é o nosso problema. Quem entra na política brasileira hoje não entra com a ideia, com o objetivo de apresentar propostas para um lado social. Ele pensa em fazer propostas para tentar se beneficiar. E a gente tem que olhar isso. Qual é o interesse do cidadão dentro da política? Por que um cidadão gasta 2,5 milhões, 4 milhões na campanha, se o salário dele vai ser 12 mil reais? Então ele já vem amarrado com alguém. A crise financeira brasileira, ela vai começar a partir daí, a partir dessa corrupção no processo eleitoral. Por isso que se tem uma proposta hoje, dentro da PEC, o qual você vai ter a disputa do processo político ser financiado somente por empresas privadas ou somente por empresas públicas. Porque a partir do momento que o financiamento é público, seria em pé de igualdade com todo mundo. Se é privado, algumas pessoas vão conseguir ter uma campanha mais cara e possivelmente conseguem ser eleitos. Então, o processo de corrupção já começa aí. Outro grande problema para o nosso cenário político e financeiro do país. Vivemos não num incentivo do crescimento industrial. A gente vive no incentivo da montagem industrial. Com a preocupação de gerarmos emprego, a gente permite a vinda de multinacionais para cá. As multinacionais, elas se instalam aqui, vão querer um Estado cada vez menos burocratizado para poder gerar empregos, e a gente fica refém disso. Hoje vocês estão acompanhando o debate sobre reforma de previdência. Aí vocês, alunos, vão sentir muito quando vocês forem se aposentar. Existe um incentivo para que os direitos trabalhistas que foram dados por Vargas em 1943, dados e conquistados pelo trabalhador, que são direitos até hoje já ultrapassados, muitos deles, existe uma tentativa de se anular esses direitos e fazer com que o trabalhador possa trabalhar de uma forma bem mais pesada, sem ter o direito nenhum. Por quê? As multinacionais que vêm para o Brasil, que geram emprego, que vêm se aproveitar, buscar o lucro e não fazer o reinvestimento aqui, mas levar o dinheiro para fora, essas multinacionais, elas estão fazendo um processo de pressão nos governos, dizendo, olha, se vocês não tirarem essa burocratização, nós iremos nos afastar do Brasil e vamos instalar nossa indústria em outro local. E esse é o problema. O governo necessitando dessas empresas, necessitando urgentemente que as empresas possam ser instaladas aqui no Brasil, começam a pressionar para que o povo aceite a qualquer passo essa desburocratização do sistema.
Porque vai ser muito melhor que a empresa venha para cá, podendo se instalar e não tendo risco nenhum dos direitos trabalhistas. Então, se a gente for pensar em crise financeira, a gente tem um leque enorme para que a gente possa falar. O problema do Brasil, o câncer do Brasil, não é somente a política. O câncer do Brasil não é somente a questão da gente olhar o lado econômico ou a falta na indústria. O câncer do Brasil está associado a todos esses fatores industriais, econômicos, políticos, educacionais. A nossa sociedade recentemente ganhou o direito à educação e hoje querem tirar o direito da educação. Recentemente deram o direito do cidadão criar uma consciência crítica e não uma consciência que o professor de história ou filosofia impõe ao nosso aluno. Porque o verdadeiro aluno não é aquele que copia o que o professor está falando, é aquele que sabe analisar propostas e sabe formar a sua própria crítica. Então, o que está faltando é a gente ter uma sociedade crítica e uma sociedade com consciência. É isso que está faltando. Todo mundo que entra no meio político, ele entra tentando buscar privilégios. A partir do momento que a gente pensar que o privilégio ele pode vir para todos, a nossa sociedade poderia se transformar melhor. Não pensamos em crise financeira somente por causa da crise da Odebrecht. Não pensamos em crise financeira por causa da corrupção na política. Não pensamos em crise financeira só por causa da falta de um plano econômico. Mas pensemos em crise financeira como um todo. Porque a sociedade hoje vive esse câncer da crise financeira por causa dela estar sem uma direção política, educacional, sem uma política voltada para a questão econômica. Então, o nosso problema financeiro seria esse, tá bom? Bom estudo e tenham consciência crítica.